Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Paes, sou personal trainer, sou nutricionista e tenho como propósito ajudar você a ter uma vida mais saudável por meio da informação acerca de atividade física e de alimentação saudável. Fome ou vontade de comer? Quantos de vocês já pararam para pensar o que é um e o que é outro? Se você sabe, já deixei nos comentários e me conta o que você tem de informação. Uma das coisas mais importantes no processo de emagrecimento e de ter uma vida mais saudável é você ter clareza do que é fome fisiológica e fome psicológica. A fome fisiológica é nada mais do que a necessidade que o teu corpo tem de, por meio da alimentação, você absorver os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento. A fome psicológica, ou a só vontade de comer, é a necessidade que você tem de buscar prazer e recompensa, ou a sensação de conforto que aquele alimento te dá. Vamos entender um pouquinho melhor? Mas de repente você está se perguntando, mas por que isso é importante no processo? Simplesmente porque a hora que você tiver clareza do que é um e do que é outro, você vai ter muito mais facilidade de optar por alimentos mais saudáveis, porque você vai saber por que você está querendo comer uma coisa, por que você está querendo comer outra. Então, assim, fome fisiológica. O nosso organismo ele precisa manter a homeostase corporal. O que é isso? É um estado de equilíbrio. O teu corpo precisa estar em equilíbrio o tempo todo. Para que isso seja possível, ele precisa estar nutrido o tempo inteiro. Como que a gente faz isso? Na corrente sanguínea estão circulando o tempo todo aminoácidos, triglicerídeos, glicose, vitaminas e minerais. Aonde a gente consegue isso? Na comida saudável e nutritiva, nos alimentos in natura, nas frutas, nos legumes, nos cereais, nos tubérculos, nas carnes, nos ovos, no leite. A gente come esses alimentos para tirar daí todos esses nutrientes. Então vamos imaginar assim, você fez uma refeição saudável, você subiu os seus estoques desses nutrientes e então logo após a refeição, quando você começou após a digestão, você está com essas reservas cheias. A partir do momento que vai passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, esses níveis de energia estão muito baixos. O que o corpo faz? Ele vai usar dos próprios recursos internos armazenados para suprir essa necessidade que ele tem. Então ele vai pegar a gordura, vai quebrar em triglicerídeo, vai transformar em glicose e vai continuar usando. Vai pegar as proteínas musculares, vai quebrar em aminoácidos, também vai transformar em glicose e vai ficar nutrindo o corpo. Qual que é a grande questão? O corpo entende que isso é um processo degenerativo. A gente chama isso mais tecnicamente de catabolizar. E catabolizar não é uma coisa interessante para o nosso sistema. Então, o estômago entende isso e sinaliza com a produção de um hormônio chamado grelina. A grelina vai lá no cérebro e vai sinalizar assim: estamos com um nível de energia baixa, você precisa se alimentar. Aí, ok, então eu começo a sentir aqui no estômago aquela roncadinha. A gente sempre fala na nutrição que a fome vem em ondas. Então você tem aquela fome e aí ela passa. Você tem aquela fome e aí você pensa em outra coisa e a fome passa. E eu gosto muito de usar o almoço como uma boa definição para você entender o que é fome fisiológica. Na hora do almoço você tem vontade de comer o que normalmente? Não é arroz, feijão, carne, macarrão, batata, salada, frutas? Então, isso é fome fisiológica, é o seu corpo pedindo esses nutrientes para suprir aquela necessidade que você tem. Já a fome psicológica ou a vontade de comer, normalmente ela está atrelada a algum alimento específico. Por quê? Porque o teu cérebro ele sabe que se você come alguns alimentos, você vai ter liberação de 2 hormônios que são fundamentais. A dopamina, que é o hormônio da recompensa, e a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, imagina o seguinte, você tem uma tarde estressante ou que você trabalhou demais, você vai optar por alimentos que dão uma sensação de recompensa. Eu mereço, então eu vou comer isso daqui. Por quê? Não é porque você merece aquele alimento, é porque você merece a sensação que a dopamina vai te dar. Então você não está em busca daquele alimento, você está em busca da sensação. Ou então você está lá, brigou com o namorado, está chorando, você não vai querer, não é a recompensa, mas é o prazer de comer. Então você vai lá, vai comer um chocolate, que daí vai te dar a liberação de dopamina e você vai falar, briguei com o namorado, mas tudo bem, eu tenho chocolate. Qual que é a grande questão? A gente não saber diferenciar um ou outro. Então quando você opta
por alimentos saudáveis, você está conversando com a sua fome de verdade, com a sua fome fisiológica. Quando você opta por alimentos calóricos que não são tão saudáveis, está conversando com a sua fome psicológica. Isso daqui é só vontade de comer. Você poderia suprir isso de outras formas, e essa é a grande questão. Como que eu faço para suprir isso? Primeiro, entendendo que você não está em busca do alimento que tem ali, do nutriente que tem ali. Você está em busca da sensação que aquele alimento vai te dar. Então, por exemplo, se você vai comer brigadeiro, você poderia muito buscar um brigadeiro fit, trocando aquele chocolate por cacau, trocando o açúcar por um adoçante mais saudável, como eritritol, como xilitol, como a talmatina. A gente sabe que a atividade física libera também serotonina, libera dopamina, libera até a endorfina, um hormônio que também dá essa sensação de bem-estar. Então a ideia é você identificar. Quando eu tenho um problema e eu vou optar por esse tipo de alimento, você fala, opa, estou buscando a sensação, então deixa eu fazer isso de outra forma. E aí, como que você vai fazer isso? Isso é muito particular de cada um, mas eu vou dar algumas dicas para vocês. Fazer atividade física, qualquer tipo de atividade, praticar esporte coletivo, pedalar, correr, fazer musculação, fazer uma aula de dança, fazer uma aula de violão, cantar, não sei, assistir um filme, estudar uma língua diferente. A ideia então, o que seria? Você aprender a identificar esses momentos e você conseguir substituir. Outra coisa que é interessante é você não cortar, falar assim, agora eu sou radical, então assim, fome emocional, eu vou lidar bem com isso daqui, eu vou ser radical, eu vou cortar. Não façam isso, é besteira, você vai criar um monstro dentro da tua cabeça. A melhor opção é você ir para as frutas, usar melancia, morango, usar melão. Gente, meio quilo de melancia tem quase nada de calorias, pensa meio quilo, tem que ter um puta do estômago para conseguir comer. E dá uma sensação de bem-estar muito boa comer frutas. Então, assim, optar por alimentos mais saudáveis. Na hora que você tem um problema, não vai para comida, vai para atividade física, vai fazer uma outra coisa. Muda a sua cabeça. Se você entender isso, vai ficar muito mais fácil de você fazer as suas escolhas alimentares. Então, é isso aí. Espero que você tenha entendido bem o que é fome e o que é a vontade de comer. A gente se vê no próximo vídeo.